Com o aumento da tensão do cenário macroeconômico, em especial entre China e Estados Unidos, nós temos uma expectativa de maior retração no Ibov nos próximos dias. Ele já vem derretendo 2,4% na última semana e pode cair muito mais. Nesse vídeo, quero trazer uma análise superficial direto ao ponto de várias empresas para a gente entender se elas já estariam em um bom momento para aportes, como é o caso da Petrobras, da Prio, da Itaúsa, Semig, algumas empresas de oportunidade, outras empresas cíclicas derretendo bastante nos últimos dias e, acima de tudo, falar de bancos e elétricas, que com esse recuo recente do Ibov, nós temos agora algumas ações entrando numa região de preços interessantes, principalmente para portfólio previdenciário. Meu nome é Machado, sou especialista em investimentos pela Ambima. Nesse canal trago para você um conteúdo 100% alinhado com o investidor de longo prazo, evitando que você cometa muitos erros na sua alocação, prezando por comprar bons ativos, empresas de qualidade, pagar barato. Tudo isso aumenta a sua taxa de retorno e faz os seus dividendos crescerem mais rápido. Se as informações desse vídeo te ajudarem, peço que você fortaleça o meu trabalho. Quero bater os 30 mil inscritos esse ano. Deixa para mim sua inscrição e o seu comentário, você me ajuda demais. Bora pro vídeo. Bom, o cenário macro começa a apresentar alguns riscos adicionais, principalmente no aumento da tensão entre China e Estados Unidos, duas grandes economias, e inevitavelmente isso gera uma apreensão maior no investidor estrangeiro, E vocês sabem, pessoal, que o gringo é o cara que movimenta a nossa bolsa, Então, se ele tira capital daqui, obviamente, o Ibov começa a derreter. Isso é muito bom para mim e para você, que estamos na fase de acúmulo patrimonial. Queremos comprar muitas ações a preços descontados. Não quero que meu patrimônio cresça agora, eu quero comprar com desconto e na perpetuidade, inevitavelmente, o lucro das empresas vai jogar a nosso favor, Então, isso aqui vai fazer o nosso patrimônio crescer. Eu quero comprar com desconto e talvez nós tenhamos mais oportunidades à frente, principalmente ao passo que todo esse cenário macroeconômico começa a se tornar muito mais estressado. Donald Trump anuncia tarifas adicionais de 100% para importações chinesas em novembro, saga do maior produtor de terras raras dos Estados Unidos para acabar com o domínio da China. Por fim, Donald Trump ameaça controle de exportações de peças da Boeing em resposta à China. Então, poderemos ter sim um cenário mais estressado e veja como isso é bom para nós. Começando pela Petro 4, que perdeu o piso dos R$30 a ação, vejo muitos investidores já entrando com novos aportes na empresa. Ao olhar o dividendo dos últimos 12 meses, nós temos um yield espetacular de 17,4%, porém temos alguns pontos de atenção. O primeiro deles, a OPEP vem aumentando a sua produção de petróleo. Se você tem um excesso de oferta no mercado internacional, a tendência é que o Brent se mantenha amassado, na casa dos 60 a 70 dólares o barril. Então nós poderemos ter um impacto direto nas receitas da Petrobras. Outro ponto importante, a Petrobras vem passando por várias frentes de investimento. Temos margem equatorial, nós temos investimento em fertilizantes, em etanol e tudo isso deve puxar sim as despesas operacionais no curto prazo. Pessoal, a Petrobras é uma empresa que gera muito caixa, tem no seu DNA ser uma boa pagadora de proventos, mas acredito que no curto prazo nós teremos margens mais amassadas aqui, Eu seria um pouco mais exigente no preço teto para aportes, mas ao olhar o lucro dos últimos 12 meses, nós não podemos falar que a Petrobras estaria cara. Pelo contrário, nós temos aqui um preço-lucro de 5 vezes, ou seja, um earnings yield de 20%, ao considerar o lucro por ação gerado por essa empresa, Então, uma empresa aí de R$29 que entrega um lucro por ação de R$6. Então, a empresa está descontada, está com alavancagem controlada, deve continuar entregando um dividend yield na casa de 10%, mas a minha aposta é que as margens devem piorar um pouco no curto prazo. Na outra ponta temos a Prio 3, alguns inscritos pedindo uma análise da Prio. É uma empresa com alto nível de qualidade, gera um alto retorno sobre o patrimônio líquido, Não é qualquer empresa que entrega um ROI de 40%, com margens extremamente elevadas. Isso mostra que ela tem uma boa eficiência operacional e um forte crescimento de lucros e receitas. Pessoal, a Prio é uma empresa mais de growth, mais de crescimento. A chance de errar aqui é um pouco maior. Quando você compra uma empresa como a Petrobras, que acaba te pagando bons dividendos no carrego, isso vai amenizando, vai atenuando o seu preço médio e reduzindo o seu risco. No caso da Prio, você depende exclusivamente do desempenho das ações. É claro que é uma empresa muito boa, com uma ótima alocação de capital, mas também está passando por um ciclo forte de investimentos. Comprou recentemente a participação lá no campo de Peregrino, deve entregar crescimento de produção nos próximos anos, mas também acredito que as margens devem derreter um pouco aqui. Entretanto, é uma empresa extremamente descontada. Ao considerar o lucro dos últimos 12 meses, nós temos um PL aqui de apenas 3 vezes. Então, mesmo que os resultados venham a derreter um pouco, nós temos a nosso favor aqui um valuation extremamente amassado.
E apesar da turbulência no cenário macroeconômico, o excesso de produção por parte da OPEP e também dos investimentos que essas empresas vêm realizando, tanto a Petrobras quanto a Prio são top pick do mercado. Veja que no caso da Prio nós temos um preço-alvo médio na casa dos R$ 57,00. Então, segundo os analistas especializados que cobrem essa ação, nós teríamos um potencial de upside de quase 60%, 14 analistas cobrindo as ações e 10 deles recomendando compra. Então, o mercado segue com visão positiva a respeito da Prio e o mesmo vale também para as ações da Petrobras. Hoje nós temos 3 analistas cobrindo ativo, 10 deles dão recomendação de compra com preço-alvo médio em R$ 40,00, potencial de upside de 35%. Duas boas empresas, acho que o setor de petróleo agora não seria a minha principal aposta, mas são sim duas empresas muito descontadas para você colocar no seu radar para possível análise. Cortando agora para o setor de papel e celulose, a Klabin vem derretendo 6% no último mês, já cotada abaixo dos R$ 3,50. Então esse é o preço teto da nossa planilha para membros, né? Então abaixo de R$ 3,50, entendendo a condição da empresa, uma empresa cíclica que está passando por um momento de desalavancagem, deve entregar crescimento de produção e uma empresa também que vai depender da retomada do preço da celulose. Eu sei que a Klabin vem diversificando o portfólio, mas 40% da receita ainda vem da celulose, né? A celulose está no fundo do poço e a companhia segue sendo pressionada pelo mercado, agora numa cotação um pouco mais atrativa, mas ainda deve demorar para entregar bons dividendos. O investidor de Klabin vai ter que ser um pouco mais paciente, segurar por mais tempo uma ação lateralizada, sem contar com bons proventos, como é o caso da BB Seguridade ou da Caixa Seguridade. São setores diferentes, mas numa retomada de ciclo poderia entregar uma combinação entre valorização e dividendos, desde que continue entregando esse crescimento favorável de EBITDA. E aqui nós temos a Irani na contramão da Klabin, entregando uma alta de 6,5% no último mês. Ela é uma empresa 100% focada em papel e embalagem, então ela não está diretamente conectada ali com o ciclo da celulose, mas um ponto importante é que a Irani vem passando por uma situação muito peculiar. Seu principal insumo, que são as aparas de papel, elas sofreram uma alta valorização nos últimos 12 meses. Isso tem impactado e reduzido a margem de lucro da companhia. Então, quando a gente pega ali a margem líquida, ela reduziu bastante devido a 2 fatores. O primeiro deles é uma alta no seu CPV, no seu custo dos produtos vendidos, e o segundo é que a alavancagem vem crescendo um pouquinho, ainda controlada, mas querendo ou não, as despesas financeiras acabam roubando um pouquinho de lucro líquido ali na última linha. Mas é uma empresa muito redonda, com operações enxutas, entretanto, temos impactos de não recorrente no resultado dos últimos 12 meses, né? Quando a gente pega o resultado do segundo trimestre de 2025, um total de 112 milhões de lucro líquido, a gente percebe duas coisas. O primeiro deles, que teve impacto de quase 20 milhões de reais de não recorrente de crédito tributário, né? Então, na compra das aparas, ela consegue ter um benefício tributário ali. Outro ponto é que 76 milhões vieram do reconhecimento dos ativos biológicos, então não foi um impacto direto do caixa, né? Então, veja que o resultado das operações fechou em 17,3 milhões de reais. Então, ao considerarmos o resultado das operações, ou seja, o lucro que de fato entra no caixa da companhia, nós teríamos um PL projetado entre 13 e 14 vezes, bem distante desse PL de 5,2 vezes. Então, um pouco de cuidado ao analisar a empresa aqui. É uma empresa muito boa, mas eu exigiria um pouco mais de desconto para comprar. Temos empresas de setores mais perenes que hoje estão muito mais descontadas. Cortando agora para o setor de minério, tanto a Vale quanto a CSN Mineração se valorizaram bastante no último mês, em especial a Semin, que se valorizou quase 9%, enquanto a Vale entregou uma alta de 3,2%. Alguns pontos de atenção aqui: hoje a Vale é uma empresa muito mais descontada que a Semin e com maiores vantagens competitivas de longo prazo. Então ela tem um custo de produção menor, entrega um minério de maior qualidade, está crescendo ali em minerais estratégicos, como é o caso do cobre e também do níquel. Então uma empresa mais descontada e com mais vantagens para o investimento atualmente. Mas já andou bastante, cotada agora próximo de R$ 60, não seria uma opção primária para aportes, e principalmente a Semin, que hoje segue negociada a um PL de 13,5 vezes. Temos empresas em setores perenes com preço-lucro de 5, 6 vezes, vai pagar 13 vezes em uma empresa cíclica, está correndo risco aqui de se machucar. Cortando agora para a Ferbasa, que vem derretendo 4% no último mês, já cotada a R$ 6,21, empresa que está trazendo prejuízo para a nossa carteira pública de investimento. Empresa cíclica, é muito mais difícil da gente cravar o fundo do poço, mas me parece uma ação ainda descontada pelas suas vantagens competitivas em continente americano, né? Não dá para replicar o modelo de negócios da empresa, e um grande gatilho aqui seria a ascensão econômica da classe média chinesa, que deve aumentar a demanda por alguns minérios específicos, como ferro-cromo, ferro-silício, para
para a produção de bens de consumo, eletrodomésticos e motores elétricos. Outro ponto importante é que a empresa hoje já negocia bem abaixo do seu valor de patrimônio líquido, a um PL de 8 vezes, pagou um dividend yield de quase 8% no último ano, e a empresa que é caixa líquida. Pessoal, temos R$700 milhões em caixa. Esse recurso serve para proteger a empresa agora no cenário de taxa Selic elevada e futuramente poderia se transformar também num dividendo não recorrente, um dividendo extraordinário. Lembrando que assim como a Schultz e a Klabin, a Ferbasa paga trimestralmente, então 4 vezes ao ano ela distribui proventos, e é claro que o valor desses dividendos vão oscilar de acordo com os resultados. Como nós temos agora uma retração bem severa de lucros, obviamente os dividendos deverão permanecer magros no curto prazo, mas em uma eventual retomada de ciclo nós poderíamos ter dividendos gigantescos. Aqui é uma ação bem mais arriscada, uma microcap com potencial de crescimento a longo prazo, mas uma ação que o investidor iniciante deveria ficar distante. Cortando agora para setores mais defensivos, as seguradoras seguem bem lateralizadas, tanto a Caixa Seguridade quanto a BB Seguridade. BB Seguridade abaixo de 33, carrega uma boa margem de segurança para uma empresa de operações muito redondas e com bom potencial de dividend yield para o próximo ano. Ponto de atenção aqui, nós temos uma piora gradual nas operações do Banco do Brasil, que é o grande balcão de negócios da BB Seguridade. Então poderemos ter uma leve retração na parte operacional, com menor demanda por seguro rural, como nós já estamos vendo no resultado. A empresa revisou o guidance para o segundo semestre de 2026, lembrando que ainda assim, se a empresa sustentar pelo menos 2 bilhões de lucro por trimestre, ela estaria muito descontada com um yield de 12% na gaveta. Lembrando que estamos falando de uma empresa muito sólida, que tem um portfólio de seguros diversificado dentro de outros segmentos, o que reduz essa dependência excessiva do agronegócio. A empresa hoje negocia um preço-lucro de 7,3 vezes nas mínimas dos múltiplos históricos, então mesmo se perder um pouco ali no resultado operacional, ainda temos uma Selic em 15%, que pode turbinar o lucro líquido nos próximos 2 anos, compensando essa perda operacional. Então a empresa segue descontada, talvez uma das opções mais óbvias hoje. Temos na outra ponta a Caixa Seguridade, uma empresa melhor precificada pelo mercado, mas também tem maior potencial de crescimento a longo prazo. Então imaginem vocês, nos próximos anos uma queda da Selic pode aumentar a demanda por financiamento imobiliário, e nesse caso a Caixa poderia lucrar muito mais que a BB Seguridade. Afinal de contas, nós temos aqui um seguro obrigatório, que é o seguro habitacional. Então, enquanto você estiver contratando financiamento, tem que pagar o seguro habitacional. Então, isso aqui é uma linha de receita que gera aquele empilhamento de contratos a longo prazo extremamente positivo para o crescimento de receitas da companhia. Para o próximo ano, nós deveremos ter um yield entre 8% e 9% na cotação atual. Então, não é uma empresa muito descontada, mas é uma empresa de perfil mais defensivo para a carteira que olha mais para a renda. Então, nós temos um leve potencial de crescimento a longo prazo aqui e boa distribuição de proventos. Lembrando que a empresa paga pelo menos 3 vezes ao ano, criando aquela ótima recorrência para a carteira, permitindo que o fluxo de dividendos continue caindo lá na sua conta da corretora. Falando agora do setor bancário, o Banco do Brasil ainda tem que derreter muito para aceitar novos aportes. O ROI retraiu demais, o problema operacional me parece que ainda vai estar longe de ser resolvido. Teremos um 2026 muito difícil aqui e talvez tenhamos boas oportunidades para aportes. Então é uma ação para você deixar em segundo plano, deixar o mercado bater para realmente comprar com desconto muito maior. Já o Bradescão vem apresentando clara recuperação nos seus resultados, uma retomada de rentabilidade. A gente viu que o Noronha está entregando aquilo que prometeu e talvez nós tenhamos um ROI já de 16% para 2026, o que vai impulsionar o lucro do Bradesco, puxando para cima a cotação e entregando dividendos muito melhores para os seus investidores. Então, quem está com o canal há mais tempo, principalmente o meu pessoal lá do clube de membros, os assinantes, compraram muito o Bradesco ali abaixo de R$11, construindo uma posição sólida, e quem comprou barato assim não tem que vender a ação agora. Por quê? Porque a recuperação de rentabilidade está só começando no Bradesco. Então, ROI ali de 14%, que pode saltar para 16%, 17% nos próximos 2 anos, entregando forte valorização das ações e um dividend yield on cost muito bom para quem comprou na casa dos R$10 a R$11, superior a 10%. Então, comprou barato, não mexe, deixa o Noronha trabalhar. Aqui tem muito mais resultado para ser gerado nos próximos 2 anos. Falando agora da minha holding favorita, Itaúsa segue lateralizada na casa dos R$10,95, perdendo aqui o piso dos R$11. Pessoal, ainda quero mais correções para aportar, mas é uma empresa que não estaria necessariamente cara. Negociada a um preço-lucro de 7 vezes para o próximo ano, um bom padrão de qualidade, excelente histórico de resultados e um dividend yield projetado de 9%. Então, a empresa defensiva, que está entregando o yield de 9%,
tem gatilhos de alta para 2026 e 2027, é empresa que pouca gente tem falado no YouTube e talvez seja uma das opções mais óbvias para a carteira do investidor de longo prazo, aquele cara que não quer ter dor de cabeça, né? Só ver os dividendos crescendo ano a ano. A minha sugestão é aguardar mais um pouco de correção aqui para realizar aportes mais pesados. Já vai contratar um yield um pouco maior na saída, quase 10%, comprar um número maior de ações utilizando menos recursos para isso. Então, Itaúsa segue sendo uma opção óbvia, com um pouco mais de desconto, poderíamos realizar novos aportes na nossa carteira pública aqui do canal. Agora vamos falar de uma empresa muito boa, mas que vai passar por um cenário um pouco turbulento nos próximos 2 anos e isso pode sim abrir uma boa janela de oportunidade. Mas antes da gente falar da ISA Energia, vou pedir para vocês nos seguirem também lá no nosso Instagram. Aqui eu trago um conteúdo diário, acompanhamento do mercado e algumas ações fora do radar que tem pouquíssima gente falando no YouTube. Empresas que realmente estão com muito desconto, operações muito redondas e trazendo também sempre a caixinha de pergunta para tirar a dúvida de vocês. Então a forma de você me ajudar e ter acesso a conteúdo de qualidade. Voltando agora para a ISA, veja que ela chegou a tocar bem próximo da casa dos R$ 25,00 e agora vem retraindo para R$ 23,89. Olhando os indicadores fundamentalistas, vai nos parecer uma ação bem descontada, né? Hoje negociada a um PL de 4,85 e um P sobre VP de 0,77. Bom, apesar de eu gostar muito do trabalho que o Rui Chamas entrega à frente dessa empresa, nós temos 2 grandes pontos de atenção que você não pode deixar passar batido. O primeiro deles é que a ISA tem muito CAPEX para realizar tanto em 2025 quanto em 2026, e isso vai puxar o seu endividamento, né? Então o CAPEX, o investimento, ele só começa a ser reduzido a partir de 2027, então nós temos pelo menos 2 anos crescendo em endividamento. Outro ponto importante é que a empresa está reduzindo o seu payout. Isso porque temos uma política de dividendos que fala que 75% do payout é só se a empresa não estourar a alavancagem de 3 vezes dívida líquida sobre EBITDA e já estourou, né? Então teremos redução dos proventos, aumento do endividamento e provavelmente um pouco de pressão na margem líquida, né? Então vejam que nós temos 7,3 bilhões de reais de investimentos remanescentes para 2025, 26, 27 e 28. Então entre 2025 e 26, esses investimentos ainda vão crescer, puxando para cima o endividamento da companhia. Então veremos menos dividendos aqui e apesar disso ser ruim no curto prazo, a longo prazo é muito bom, porque a empresa é muito disciplinada na alocação de capital e com certeza esses investimentos aqui vão gerar uma taxa de retorno muito acima do esperado pelo mercado, né? E aqui nós temos a evolução dos projetos por parte da companhia. Vejam que a ISA está sempre entregando um projeto, quer seja de greenfield ou reforços e melhorias. Esses aqui, pessoal, são todos projetos novos, né? Então está levantando a torre do zero. Tudo isso vai gerar uma receita anual permitida muito interessante, mais de 1 bilhão de RAP adicional, que vai ajudar a compensar a perda da RBSE a partir de 2028. Então veja que no curto prazo vai ser um pouco difícil, a alavancagem vai subir, nós teremos retração nos proventos, mas a longo prazo a empresa vai manter o seu alto nível de gestão operacional e vai continuar entregando um bom dividendo na perpetuidade. Só não acho que agora seria o melhor momento para comprar, né? Eu exigiria mais desconto aqui, sabendo que haverá uma perda relevante de receita a partir de 2028 e que a alavancagem vai subir no curto prazo. Outra ponta nós temos as ações da Taesa acumulando alta de quase 3% no último mês, cotada a 35,83. Aqui nós temos uma das maiores vacas leiteiras do Ibovespa, a empresa paga quase todo o seu lucro via dividendos e outro ponto importante é que ela está entregando resultados mais redondos do que da ISA, pelo menos no curto prazo. Então o resultado do segundo trimestre da Taesa foi muito bom, entregando receitas crescentes, lucros e EBITDA estável e defendendo boas margens. A empresa tem vários projetos também saindo do forno que vão ajudar a reforçar sua RAP, sua receita anual permitida. Dividendo pago nos últimos 12 meses ficou em 8%. Grande ponto de atenção aqui é que a Taesa está com a alavancagem bem salgada. 4 vezes dívida líquida sobre EBITDA em uma Selic de 15% ao ano. Isso bate pesado no resultado financeiro da companhia. Então eu acredito que a Taesa é uma boa empresa, mas deveria ser um pouco mais disciplinada com a gestão dessa dívida. Talvez pagar um pouco menos de dividendos agora e focar em reduzir essa dívida, já que ela acaba roubando muito daquilo que poderia ser lucro líquido da companhia. No setor elétrico, minha preferência segue sendo nas ações da CEMIG, apesar de ser uma empresa que também deve sofrer no curto prazo.
temos um CAPEX na ordem de quase 40 bilhões a ser implementado em 5 anos. Isso deve aumentar um pouco, sim, a alavancagem da companhia, reduzir as margens e os dividendos devem minguar um pouco. Projeto aqui 70 centavos de dividendo recorrente para a CEMIG, hoje negociada a um preço-lucro projetado de 7 vezes para o próximo ano, está com alavancagem bem controlada, boas margens, bons indicadores de rentabilidade e bom crescimento de receitas e lucros dos últimos 5 anos. CEMIG pode fazer uma nova bonificação com a sua reserva de lucros, nada certo ainda, mas se vier será muito bem-vinda agora no final do ano. Por fim, vamos falar da Kepler, uma ação que muitos têm pedido nos comentários, a ação derretendo bastante no último ano, uma queda de quase 24%. Ponto de atenção aqui, pessoal, o agro ainda parece não ter se recuperado, né? Então nós temos uma Selic muito restritiva em 15% ao ano, temos o preço da soja derretendo no mercado internacional, então isso não vai estimular o agricultor a contratar investimentos, né? Como investimento em silos. Ponto de atenção é que a margem líquida vem deteriorando há mais de 3 anos, né? Acompanhando esse movimento de retração do agronegócio. Então é uma empresa boa, mas está passando por um cenário bem complicado, difícil da gente prever o que vem pela frente. Pode afundar um pouco mais. Qual que é a dica master aqui? Esperar algum grau de melhora nos resultados, né? Um crescimento maior da receita ou uma retomada de expansão nas margens da companhia para tentar trazer para a carteira. Aqui é difícil da gente cravar o fundo, então eu esperaria algum sinal de retomada antes de pensar em investir nessa empresa. Beleza, Machado, mas diante desse cenário macroeconômico totalmente estressado, o que fazer com os meus investimentos de renda variável? Meu amigo, se você, assim como eu, está na fase de acumulação, todo esse cenário é bom para nós. A gente esquece um pouco o cenário macro e olha para o resultado das empresas. Então temos excelentes empresas aqui entregando crescimento de lucros, defendendo margens muito interessantes, com boa perspectiva de pagar dividendos. O que a gente quer é comprar essas empresas com desconto. Então, desde que haja mais correção no mercado, a gente volta a aportar, dando prioridade para os tanques de guerra. O que é tanque de guerra? É uma empresa com excelente histórico de resultado, com um operacional muito redondo, que vai trazer maior segurança para sua carteira, algo de qualidade que você tem a possibilidade de comprar com desconto acima do seu valor justo. Então, nesses momentos de estresse, priorize as empresas tanque de guerra, como as empresas de saneamento, Sanepar, Copasa, a própria Itaúsa, algumas elétricas com bons indicadores de qualidade, como é o caso da CEMIG e até mesmo da CPFL Energia, lembrando sempre de exigir um bom desconto. Comprar barato te protege de muita coisa. Agora, se você está meio perdido no mercado financeiro, quer ter um acompanhamento profissional para não cometer erros nos seus investimentos em ações, considere assinar esse canal por apenas R$ 7,99 e terá acesso ao nosso grupo do WhatsApp, que é quase uma mentoria, acompanhamento diário do mercado, trazendo ações, tanto ações tanque de guerra, quanto oportunidades fora do radar. Além disso, terá acesso à minha planilha de ações, com meu preço teto pessoal para aportes e vídeos exclusivos, como esse que eu soltei essa semana, investindo R$ 22 mil em uma microcap, mostrando os pontos principais da análise, porque que essa poderia ser uma boa oportunidade para o longo prazo. Se fizer sentido, fica aí o meu convite. Muito obrigado para você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.